Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso evento Diálogos sobre a Inclusão na Educação Profissional, Experiências e Perspectivas. Eu sou a professora Renata e atuo como professora de atendimento educacional especializado no campus Camaquã do IFSU. E eu vou mediar o debate dessa noite. Eu tenho a pele branca, o meu cabelo é comprido, castanho e com cachos e luzes loiras na ponta. Eu visto uma blusa azul com pequenas flores brancas. Eu agradeço, em nome do GT dos NAPNES, dos campus e do DPEI, a presença de vocês e a participação no chat, que sempre permite uma discussão qualificada e mais próxima, mesmo que em tempos de distanciamento social. Antes de apresentar as convidadas, alguns recados importantes. A frequência, como já foi registrada no encontro anterior, ela vai ser através de um formulário do Google Docs. Então, ele deve ser preenchido e enviado ao longo do horário desse encontro. Então, a partir de agora e até o final do encontro, ele pode ser enviado. Caso não tenha recebido por e-mail, fique tranquilo que ele vai ser divulgado ao longo dessa atividade no chat. Também disponibilizamos um e-mail para qualificar a nossa comunicação em casos de dúvida. Vocês podem mandar, então, e-mails para o ifsudpi@gmail.com. Desse modo, nós solicitamos que o chat seja centralizado para o debate da nossa temática de hoje. Nós buscaremos responder o maior número de questões, mas já nos desculpamos caso não consigamos responder a todos. Agradeço de forma muito especial as palestrantes dessa noite, que eu apresentarei a seguir, e que com certeza vão qualificar o nosso debate. Iremos organizar o nosso trabalho da seguinte forma. Teremos mais ou menos 1 hora de apresentação das palestrantes e após vamos garantir meia hora, 40 minutos para as questões do chat. A sequência do debate dessa noite será: primeiro, a professora Vanessa de Oliveira D'Agostin Pires. A Vanessa é doutora em Linguística Aplicada pela Unicinos, possui mestrado em Linguística Aplicada pela Unicinos também, e graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Ela é docente no IFSU, no campus de Sapucaia do Sul. A Vanessa vai nos contar sobre o projeto de literatura acessível e leitura fácil, que prevê a adaptação de textos narrativos literários com uso de ilustrações, com o intuito de contribuir com processos inclusivos, por meio de estratégias de promoção da aprendizagem e consequente permanência e êxitos de estudantes com deficiência intelectual e com transtorno do espectro autista. Na sequência, a professora Débora Jacques, que é pedagoga e psicopedagoga clínica, especialista em atendimento educacional especializado, transtorno do espectro autista e educação especial, com capacitação em deficiência mental e tecnologia assistiva, e atua como diretora no Centro de Atendimento ao Autista, Dr. Danilo Rolim de Moura. Ela também é professora dos cursos de formação nas modalidades de educação especial, do MEC e da UFPEL. A Débora vai nos contar um pouco e dialogar conosco sobre o processo de inclusão no contexto profissional das pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Para finalizar esse momento, teremos a fala da professora Suzana Trevisan, que é educadora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do campus de Sapucaia do Sul. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade La Salle, na linha de Gestão e Políticas Públicas. É licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Educação pela Universidade La Salle. Ela possui pós-graduação lato sensu em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva. Ela atua no ensino técnico integrado e faz parte do núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas. A Suzana vai nos contar sobre um projeto muito significativo
desenvolvido nesse período de isolamento social, com foco no trabalho com estudantes com autismo, intitulado Diário da Quarentena. O nosso debate irá girar em torno do trabalho pedagógico com estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, e buscaremos discutir as possibilidades de organização pedagógica para atender às necessidades desses estudantes, visando o seu desenvolvimento integral. E como vocês viram o currículo das nossas convidadas, com certeza teremos grandes aprendizados hoje. A título de introdução, nós destacamos que a deficiência intelectual, de acordo com o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é conhecido como DSM-5, ela é caracterizada como um transtorno do desenvolvimento. E aqui é importante um cuidado para não confundir com transtorno mental. Muitas vezes as pessoas fazem essa confusão e ela é um equívoco. Ela é um transtorno do desenvolvimento. E as principais características são 3 critérios. O primeiro é a limitação nas habilidades intelectuais gerais. O segundo é dificuldade no funcionamento adaptativo. E o terceiro é que ela tem que ter o início antes dos 18 anos de idade. O transtorno do espectro autista, no mesmo manual, é descrito tomando como base 2 critérios. Então, o primeiro critério é déficits persistentes na comunicação social e na interação social. E o segundo critério são a apresentação de padrões restritos e repetitivos no comportamento. É importante destacar que a perspectiva que a gente assume hoje no nosso diálogo é de nunca olhar para esses diagnósticos como algo que vai predeterminar o limite de desenvolvimento dos indivíduos. A educação, ela precisa, sim, atender às especificidades desses indivíduos, sem nunca negar a educação que é oferecida para todos. Para finalizar essa introdução, uma das principais problemáticas que nós temos identificado na literatura especializada da área refere-se ao que os pesquisadores têm nomeado como uma pedagogia da negação. Mas o que seria essa pedagogia da negação? Ela é uma pedagogia que, ao invés de se pautar em situações de aprendizagem que tenham raízes nas experiências vividas pelo estudante, atividades essas capazes de mobilizar o raciocínio, eles propõem que tipos de atividades para esses estudantes? Atividades baseadas na repetição e na memória, muitas vezes desprovidas de sentido e, inclusive, inadequadas para a faixa etária, às vezes, inclusive, atividades bastante infantilizadas para esses sujeitos. Agindo dessa maneira, não se reconhece que o estudante seja alguém capaz de crescimento. E aí a gente se respalda em concepções bastante tradicionais relacionadas à educação especial, mas que vão sempre marcar falta, insuficiência e lacunas. Muitas vezes, a pedagogia da negação encontra sua fonte num sentimento que às vezes é de cuidado, que é aquele sentimento de superproteção. Mas a gente precisa ficar atentos, porque a superproteção é um parente bastante próximo da rejeição. Essa superproteção, ela pode ser percebida em várias ações do nosso cotidiano escolar, como, por exemplo, atividades que não são desafiadoras e acabam gerando a perda de motivação, a aprovação do estudante sem observar nenhum crescimento, a realização de atividades pelo estudante. Assim, o nosso convite da noite de hoje é que nós precisamos romper com essa pedagogia e investir no desenvolvimento intelectual e na autonomia dos nossos estudantes. Com certeza, nós iremos aprender muito com as nossas convidadas, que com a sua experiência e com o seu trabalho como professoras e como pesquisadoras, nos convocam e nos convidam a construir uma pedagogia que acredita, investe e aposta nos sujeitos. Passo, então, a palavra para a nossa primeira convidada, a professora Vanessa.
Boa noite. Meu nome é Vanessa. O meu sinal é esse, que é uma letra V, né, no canto da minha testa. Eu sou uma mulher adulta com a pele bem clara e os olhos e o cabelo castanhos, lisos, um pouco ondulados. E eu tô com uma blusa preta e azul. E eu queria agradecer o convite da Renata e de toda a equipe para estar aqui hoje. E eu quero deixar bem claro, assim, que o que eu vou compartilhar é no sentido de também abrir um diálogo, de ouvir contribuições, porque eu acredito que a gente está construindo, né, uma educação inclusiva juntos. Deixa aqui a minha apresentação. Pronto. Bom, então o convite que eu recebi foi para falar sobre o projeto que nós temos no campus Sapucaia do Sul e sobre a leitura fácil, que são duas coisas, na verdade, diferentes. Elas se complementam, mas ao longo da apresentação vocês vão perceber que são duas coisas, tá? Então, o projeto Literatura Acessível, e também eu vou me remeter muitas vezes a nós ou a gente, porque ele não é um projeto só meu, ele é um projeto construído, assim, por muitas pessoas, e aqui eu vou destacar especialmente a professora Suzana, que vai falar hoje também, que também é docente de língua portuguesa e literatura como eu, no mesmo campus. Nós trabalhamos muito juntas nos mesmos cursos e muitas vezes atendemos os mesmos alunos, inclusive os com deficiência. Então, a gente tem uma troca muito grande de ideias, de dificuldades, e esse projeto nasce dessa troca e de algumas angústias que nós tínhamos enquanto docentes. Falando um pouco, então, do campus Sapucaia do Sul, atualmente ele tem 43 alunos com deficiência de forma declarada, né? E desses 43, 19 têm diagnóstico de deficiência intelectual e 7 de TEA. Mas a gente sabe que muitos têm dificuldade de aprendizagem e que não tem laudo. Então, a gente não consegue numerar isso. Mas a gente acredita que esse número de 19 pessoas com deficiência intelectual ele é muito alto. E desde que eu ingressei no campus, em 2014, sempre foi assim, o maior número de alunos com deficiência que nós tínhamos, sempre foi de pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente vai falar sobre um projeto que a sua principal característica é a adaptação de textos literários. Mas sempre quando a gente vê esse termo, assim, adaptação, no sentido de tornar acessível, eu sempre me questiono, é acessível para quem? É muito fácil, está muito na moda hoje em dia a gente encontrar filmes, livros, materiais que vem escrito assim, acessível, ou inclusivo, mas a gente tem que pensar, está sendo acessível para quem? É muito mais fácil, por exemplo, a gente encontrar materiais que tenham opção de legenda maior, legenda menor, opção de audiodescrição, opção de uma tradução em libras, mas a gente sempre fica nesse caminho de adaptar, e que é muito importante, né, para pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, mas a gente não encontra, ou encontra com muita dificuldade, materiais acessíveis para pessoas com deficiência intelectual. Então, eu sempre tenho essa desconfiança quando eu vejo esse rótulo de acessível muito destacado, e eu sempre fico me questionando, é acessível para quem? Porque provavelmente ele ainda não é acessível para um grande número de pessoas. Então, esse projeto, ele nasce dessa necessidade. Bom, esse projeto, ele começou como uma forma de uma atividade de docente, assim, de planejando aula. Um dos cursos que eu trabalho é o técnico administração, na modalidade ProEja, no campus. É um dos cursos que foi pioneiro, é o curso que foi pioneiro, eu acredito, na inclusão de alunos com deficiência, e especialmente com deficiência intelectual.
E quando eu dava aula no segundo semestre desse curso, a gente sempre trabalha alguma literatura voltada para a formação do Rio Grande do Sul. Naquele ano eu estava trabalhando um capítulo do Continente, que é o Continente, né, a obra do Érico Veríssimo, que faz parte do Tempo e o Vento, e era o capítulo A Fonte. E a gente trabalhava normalmente esse capítulo com os demais alunos. Só que naquele semestre eu tinha alunos com deficiência intelectual. E nos semestres anteriores, sempre que tinha algum trabalho com literatura, eu ficava sem opções do que trabalhar com esses alunos que têm algumas dificuldades de leitura. Muitos são alfabetizados, leem, mas têm dificuldade de compreensão própria da deficiência intelectual. Então, muitas vezes, eu mesmo contrariada, tinha que fornecer algum livro infantil, tentava pegar uma narrativa não muito infantil, mas eram livros infantis ou infanto-juvenis. Isso me deixava muito triste, porque eu sabia que isso não era adequado. Eles já eram jovens adultos ou adultos, e aquele não era o tipo de literatura adequada para a idade deles, né? Isso tem relação com o que a Renata falou, de muitas vezes a gente infantiliza, e nós temos muito essa ideia de não ir por esse caminho, né, no campus, mas de trabalhar para que o aluno seja autônomo. Então, eu, junto com a minha estagiária na época, a estagiária que trabalhava na sala de recursos, nós começamos a fazer, no final de 2008, a adaptação do capítulo A Fonte. Em 2019, eu trabalhei com a próxima turma, então, todo o livro, o Continente, e aí a gente começou a trabalhar a adaptação de todo o livro. Nós começamos a, primeiro, pesquisar em plataformas de pesquisa de publicação científica, para ver o que existia sobre isso. Porque a gente pensou, não é possível que isso nunca tenha sido feito. Alguém já fez adaptação para pessoas com deficiência intelectual. Mas a gente não achou nenhuma publicação. Tudo que nós encontrávamos eram pesquisas voltadas para a alfabetização e início do letramento de pessoas com deficiência intelectual, e geralmente no ensino fundamental. A gente encontrou, assim, a gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar materiais para ensino médio, para esse público, e principalmente e não encontramos nada de adaptação literária para essa idade. Então, a gente começou a fazer, meio por intuição, essa adaptação, pensando nas características e nas dificuldades que estes alunos que nós conhecemos tinham, e a gente foi percebendo que dava certo, que não dava certo. Como eu também fazia atendimentos extra-classe com esses alunos, eu fui testando, então, a leitura e a compreensão para saber se eles estavam, o que era melhor fazer, e a gente foi ajustando. Então, nesse primeiro projeto, a gente conseguiu determinar algumas diretrizes que a gente percebeu que eram muito importantes. Então, a primeira era que nessa adaptação mantivesse o gênero textual original. Então, como era um romance, tinha que continuar um romance. É muito fácil numa adaptação a gente cair no erro de fazer um resumo, que é o que normalmente a gente está acostumado a fazer, mas a ideia não era que se transformasse o gênero, mas que se mantivesse como um romance. Outra questão que a gente pensou que era importante era indicar as vozes nos diálogos. Então, muitas vezes, nos textos literários, a gente tem um diálogo longo, e o leitor, ele infere quem está falando pelo contexto. A gente, assim, uma das nossas premissas então, era marcar quem estava falando. Então, Pedro falou, oi, fulaninho, João respondeu, Pedro... então, respondeu de novo. Então, sempre marcando de quem é aquela voz no diálogo. Indicação de local e tempo da narrativa. Então, nesse caso do Continente, ele se passa cada capítulo numa época diferente, num local diferente. Então, a gente sempre deixava isso bem claro no texto, para o aluno se situar. Redução da extensão do texto. Então, a gente tenta diminuir, deixar o texto mais conciso, numericamente falando mesmo, em número de linhas e em número de palavras, para que ele fique mais fácil de ser lido. Utilização de um vocabulário simples, então a gente tentava substituir por vocábulos que a gente imaginava que aquele aluno conhecesse. Claro que se fosse, por exemplo, o meu objetivo era também trabalhar com um vocabulário gaúcho, né? Então, alguns vocábulos eu mantinha e depois trabalhava com o aluno, no sentido também de que aquilo acrescentasse para ele mais conhecimento, né, de vocábulos. Tentamos sempre ser claros e objetivos, então ter uma narrativa mais direta, e a organização por ordem cronológica.
Então, esse livro, por exemplo, a ordem dos capítulos, ela não é cronológica. Então, na adaptação, nós reorganizamos, para que ele começasse e seguisse cronologicamente. Aqui eu coloquei um exemplo que pode ser questionado, pode, né, ser comentado, da versão original e da versão adaptada, de um trecho pequeno, para vocês terem uma noção. Então, na versão original dizia: vamos, Liroca, só uma corrida, o que te pode acontecer? O homem te enxerga, faz pontaria, tira e acerta. Uma bala na cabeça. Pronto. Cais de cara no chão e está tudo liquidado. Acaba-se a agonia. E aqui está, então, a narrativa do pensamento do Liroca, que é o José Lírio, pensando se ele se arrisca ou não e pode levar uma bala, né? E aí, na versão adaptada, ficou: José Lírio, conhecido como Liroca, continuava amedrontado, tentando criar coragem de correr até a igreja. Sabia que o máximo que poderia lhe acontecer seria ser morto. Então, no texto original, aparece às vezes José Lírio, às vezes Liroca, às vezes outra referência. A gente procura sempre relacionar essas referências, se alguma mais for aparecer, ou usar uma só, para que o aluno saiba, ou, né, a pessoa que está lendo, que se trata da mesma pessoa. No segundo semestre de 2019, surgiu a oportunidade de um projeto de ensino, de submetermos um projeto de ensino que conseguiria uma certa verba. E aí a professora Suzana, junto com a nossa pedagoga Aline, tiveram interesse, então, de fazer esse segundo projeto de adaptação literária. Eu não participei tão ativamente, porque eu já estava com muitas coisas, mas eu fui acompanhando e ajudando no que eu conseguia. E aí, então, esse segundo projeto, ele buscou adaptar A Cartomante, de Machado de Assis, e Meu Tio Júlio, de Guy de Maupassant. Esses dois, aqui na imagem, a gente está vendo, então, as duas capas dos dois contos, né? O livro do conto da Cartomante ficou uma capa vinho, que tem umas cartas de baralho, e a capa do Meu Tio Júlio é azul, e ela tem umas cifras de dinheiro ilustrando. Eles foram disponíveis em formato online impresso, as cópias impressas foram distribuídas para todos os campos, e a gente, como elas foram impressas no finalzinho do ano passado, a gente estava com elas lá esse ano e não teve tempo ainda de trabalhar. Então, nós aproveitamos para enviar para os alunos, para a casa dos alunos com deficiência, durante agora o período de afastamento. Então, alguns a gente está conseguindo manter algumas atividades online através desses tópicos que nós enviamos. O projeto, ele seguiu, então, a mesma estrutura de adaptação que nós já havíamos construído no primeiro projeto do Continente, com o acréscimo da ilustração. Então, um dos bolsistas que participaram, ele ilustrava, e aí a ideia, então, foi seguir uma ilustração mais simples, assim, mais elegante, que não distraísse o leitor com muitos elementos, que fosse adulta e que auxiliasse na compreensão da história, né? Que a ilustração não distraísse o leitor. Bom, continuando durante esse processo de adaptação no segundo semestre, a gente continuou pesquisando, e aí a gente começou a pesquisar fora, em literatura fora do país, para encontrar alguma técnica que já existisse, e aí a gente encontrou a leitura fácil. Então, esses dois projetos que eu falei anteriormente, eles não foram adaptados segundo a leitura fácil, porque era uma técnica que a gente ainda não conhecia. Então, a partir desse momento, no final do ano passado, quando os livros, né, os contos já estavam adaptados, nós encontramos essa técnica, a gente começou a se apropriar dela, passamos esse ano 2020 estudando, fazendo cursos, né? E a nossa ideia é que as próximas adaptações sejam feitas em leitura fácil. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a leitura fácil, que é algo que a gente também está aprendendo, mas eu acho que pode muito nos ajudar na adaptação de diversos tipos de textos, não só para alunos com deficiência intelectual. Então, o conceito é de que ela é um modo de escrita que facilita a compreensão e contribui para conseguir mais equidade em sociedades caracterizadas por essa diversidade. E a leitura fácil também leva em consideração que a linguagem é um dos campos de luta pela inclusão.
Antes da criação da linguagem clara, alguns anos antes, em 1946, o escritor George Orwell, ele criou um conceito que talvez vocês já ouviram falar, que é a linguagem clara, porque ele também acreditava que a linguagem mais difícil e rebuscada, ela é muitas vezes utilizada para excluir as minorias. Então, ele já defendia que fosse desenvolvida uma técnica de adaptação textual. Mas ela é uma técnica que se difundiu mais, por exemplo, assim, para textos governamentais, legislativos. Ela não foi a fundo, por exemplo, na literatura. E aí, mais à frente, então, em 1968, na Suécia, se cria a leitura fácil. Foi sendo desenvolvida depois. Hoje ela é adotada pela Associação Internacional de Bibliotecônomos, e muitas vezes são eles que adotam essa adaptação para criar nos seus acervos opções de literatura para essas minorias, então. A leitura fácil, ela é mais profissional, então, que a linguagem clara, e ela pode ter diferentes objetivos. Aqui eu tenho um quadro, uma imagem, que está no Manual da Leitura Fácil, de Munhoz, 2012, ele era em espanhol, eu passei para o português, porque não existe ainda manuais e materiais de leitura fácil em português. Então, eu só encontrei em espanhol, possivelmente tem em inglês, mas como eu sou professora de espanhol, eu estou utilizando os materiais em espanhol. E aí tem um quadrado no fundo, e na frente desse quadrado tem vários círculos. O maior círculo, e que está bem no centro, está escrito pessoas com deficiência intelectual, que são as principais beneficiadas pela leitura fácil. E aí, ao redor desse círculo principal, tem outros círculos com os outros grupos que também podem se beneficiar. Então, tem os disléxicos, crianças e estudantes de escola primária, pessoas com TDAH, autistas, afásicos, pessoas mais velhas, surdos cegos, surdos, analfabetos funcionais e imigrantes recentes. Então, todo esse grupo de pessoas pode se beneficiar da leitura fácil. Que ela existem vários níveis de adaptação, e a gente pode perceber que ela pode ser utilizada tanto para pessoas que têm uma condição transitória como permanente. Eu tentei resumir, ele não está totalmente completo, porque o manual ele é muito extenso, mas eu resumi, então, as principais características da adaptação da leitura fácil enquanto linguagem e conteúdo. Então, sempre se prefere uma forma concreta de linguagem, não utilizar muitas metáforas ou uma linguagem simbólica. A ação sempre em sequência lógica, então, tenta-se colocar ações que estejam interligadas e nada que esteja muito solto ou que não faça sentido. Tenta-se entrar diretamente no relato, na narrativa, e não ficar fazendo introduções muito longas que podem dispersar o leitor. Pouca utilização de linguagem simbólica. Concisão, então, uma narrativa concisa, se tenta organizar uma ação por oração no texto. Utilizar palavras mais fáceis, e eles trazem uma definição. O que é uma palavra mais fácil? Se eu tenho duas palavras que eu tenho que escolher, que são sinônimos próximos, eu escolho a que é mais frequente e que é mais curta, porque essas serão as mais fáceis. Mas eu também não posso cair no erro de colocar uma linguagem infantil, tem que ser uma linguagem adulta. Ordem cronológica dos fatos, que é algo que a gente já imaginava que teria que ser feito, e ilustrações que criem ambientes ou forneçam informações. Ela também não pode estar ali gratuitamente, ela tem que auxiliar o leitor a compreender o texto. A leitura fácil, ela também fala sobre a diagramação do texto, e aqui também eu dei uma resumida para a gente entender. Então, a página ela tem que ser limpa e atrativa. As margens elas têm que ser largas e com espaços entre as linhas. Eles não determinam uma fonte para a gente utilizar, mas tem que ser uma fonte fácil de entender. Eu não vou botar uma fonte toda cheia de desenhos, quem está ligado no meme da Cabeleleila Leila. Não vou botar esse tipo de fonte, tem que ser uma fonte fácil de entender. Máximo de 60 caracteres por linha. E pensar no corte natural de discurso. Então, cada oração deve ocupar uma linha. Então, pode ser que a gente tenha linhas irregulares. E aí, também, uma outra orientação é não fazer aquela justificação do texto que a gente faz no Word para ficar tudo bonitinho, aquela justificativa, não. Ele vai ficar com linhas de tamanhos diferentes, mas isso vai respeitar o espaço natural entre as palavras.
e o máximo de 20 palavras por oração, para a gente ter uma noção, então, de qual é o máximo, né? Qual o tamanho máximo de oração que eu posso ter. Passando aquilo, eu mudo de começo uma oração nova, tá? Não é uma coisa tão simples como pode parecer, porque a ideia, por exemplo, é que quando eu faço uma adaptação, eu mantenho aquele mesmo estilo do autor e aquele mesmo clima que eu sinto quando eu leio a obra original. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado. E um texto acessível não é um texto oral ou simplista, ele tem que manter o caráter de texto escrito. Eu botei um exemplo de um conto adaptado, que eu também só encontrei em espanhol, que se chama El Almohadón de Plumas, ou Almofada de Penas, do Horácio Quiroga. Eu só vou mostrar para vocês, assim, que ele fica um pouco parecendo um poema, justamente por aquilo que eu falei, que não é justificado o texto, mas cada ideia, cada oração, vocês vão perceber que ela ocupa uma linha, tá? Aparece uma palavra que pode não ser conhecida pelo leitor, por exemplo, desconsolada, ela está em negrito e embaixo aparece. Uma pessoa desconsolada é alguém que não pode parar de sofrer. E a ilustração, ela é uma ilustração colorida, bonita, mas os elementos dela, todos conversam com o texto. Os próximos passos, então, o nosso objetivo eu submeti um projeto de pesquisa para adaptação de um romance em leitura fácil, que eu pretendo desenvolver ele agora no segundo semestre. E a nossa ideia principal é montar um acervo com textos adaptados, não só para os nossos alunos, mas para toda a comunidade, para outros locais, né, que queiram criar núcleos de leitura adaptada. Eu coloquei aqui nas referências, então, a referência dos 5 Cuentos de Intriga, que ele foi adaptado pela Língua Franca, que é uma instituição em Buenos Aires, que também oferece cursos. Então, é bem interessante, se alguém quiser saber mais, entrar no site Língua Franca, eles têm muitas informações sobre a metodologia da leitura fácil. Eu coloquei ali o manual, que também é fácil de vocês pesquisarem no Google, Leitura Fácil, Métodos de Redação e Avaliação, que é um manual bem completo, organizado, publicado pelo governo da Espanha. E eu coloquei o nosso blog, que é projetoliteraturaacessível.blogspot.com, para quem quiser acessar os 2 contos que foram adaptados e estão disponíveis. A adaptação do Continente foi utilizada só em aula e não está disponível porque ele ainda não tem os direitos autorais para isso. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Boa noite, eu sou a Débora, uso óculos, meus olhos são castanhos, os cabelos são castanhos pelo ombro, a pele fica moreninha, digamos assim, isso. E estou com um vestido todo mesclado de verde. Já vou avisando que eu sou da época dos dinossauros, tenho 51 anos e comecei a trabalhar aos 18 anos com educação especial e logo em seguida educação inclusiva. Já fui coordenadora pedagógica do Serenep, trabalhei como professora lá também, trabalhei com a coordenação da educação especial do município de Pelotas, né, e pelos caminhos eu fui aprendendo, como professora de sala de recurso, tutora dos cursos de formação do MEC, e desde 2007, né? Hoje estou na direção do centro esse que eu implantei com a minha equipe. Em 2013 nós começamos a montar o centro, que a princípio ficou num prédio não muito grande, com o dinheiro de uma consulta popular que as mães da Amparo conseguiram. A partir que essa verba veio, o município deu 30 mil de contrapartida, né? E nós montamos o centro com essa primeira verba, e desde lá, claro que ninguém faz nada sozinho, eu tenho uma excelente equipe que me ajuda. Nós hoje passamos de 58 alunos atendidos das diversas idades, 1 ano e pouco, sem limite de idade,
de 58 nós temos quase 440 hoje. Num outro prédio bem maior já, né, ali atrás do Colégio Pelotense. E aí eu pensei, bom, são sobre jovens que nós vamos falar, né, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Eu pensei muito que é uma coisa que a gente vê com os maiores, aqueles que estão nos cursos técnicos, no ensino médio, né, estão lá na graduação. Como é que a gente vai ajudar eles, empoderar eles para que eles cheguem no mercado de trabalho? Quais são as principais dificuldades que eles têm já dentro do ambiente acadêmico, né? Já onde eles precisam de tantas adaptações. Se a gente for ver, por isso que eu já avisei que eu era do tempo dos dinossauros, estão chegando meus aluninhos que eu atendi com 2, 3 anos na universidade, né? O ano passado, ano retrasado, eu recebi eles. É uma alegria imensa quando a gente vê que eles estão ali, quantos obstáculos eles enfrentaram para conseguir chegar ali, né? Porque para eles vencerem, gente, a nossa cultura é muito preconceituosa. É algo absurdo, absurdo, assim, o que eles passam, e ainda continuam passando. A gente tem muito, muito, muito ainda o que melhorar na questão do acesso. Eu estava ouvindo a colega falar e eu estava pensando isso, porque assim, ó, muitas vezes a gente pensa que a acessibilidade física, a rampa, não é? Sinalizadores, banheiro, salas de aula, ainda é muito pouco que a gente tem dentro das instituições. E aí o que ela diz é verdade, porque quem olha e não sabe muito, olha e diz, olha que é tudo adaptado. Aí quando a gente vai perguntar para os alunos, a gente vê que não é só o físico que atravanca a vida da pessoa com deficiência intelectual e da pessoa com transtorno autismo, não é. E nem para a própria pessoa que tenha uma deficiência física, não acha que esse seja o maior impedimento. Eu atendi durante 2 anos, acompanhei como professora de AEE, na universidade, no NAE, na UFPEL, uma menina com uma dificuldade física imensa, né? Ela precisa muito do apoio da cadeira, mas ela nem gosta muito da cadeira de rodas, ela gosta de andar, os colegas ajudam, né? E ela com suporte, ela vai indo. E ela tem uma concepção fantástica, fantástica do que acontece, porque eu convidei ela para primeiro fazer uma formação com as minhas professoras do centro, e depois numa palestra, que era aberta, né, no auditório do IFE. E ela é muito verdadeira, e ela disse, a dificuldade da acessibilidade do espaço é o que menos atrapalha, porque os colegas ajudam, os professores ajudam, né? Mas ela disse, então, para mim, se tinha que alguém ajudar, meus colegas me ajudam, eu vou para todo lado, agora ela está fazendo direito, eu vou para todo lado, não tem problema. Mas e se eu não tiver acesso à tecnologia? Eu vejo colegas na universidade que têm deficiência intelectual, eu vejo as pessoas debochando, eu vejo o preconceito, a atitude negativa em relação a eles. E o autismo, então? Porque no autismo, gente, o que pega no autismo, né? São, na verdade, os comportamentos diferentes, a forma como eles processam as informações são diferentes, né? E aí a gente tem que pensar assim, ó, aonde é que eles vão aprender a superar essas dificuldades? É no ambiente acadêmico, não é? É no ambiente acadêmico que eles precisam aprender isso. Porque, por exemplo, nem sempre é a questão cognitiva, são os comportamentos diferentes. São aqueles que são sensoriais, os autistas, e que o barulho, os gritos dos outros deixam eles enlouquecidos. O meu aluno estava na medicina, ele fez biotecnologia, ele está no mestrado, ainda está no mestrado da biotecnologia, e está no curso de medicina. Então, não é questão de inteligência aí, né, se fosse isso, é a questão de que ele veio e disse assim, professora Débora, as minhas aulas agora são lá na Leiga, então é muito barulho, né?
E ele diz, aí os professores, a gente chega lá, não é mais onde era a aula, trocou a sala. Aí a gente vai lá no guichê onde está escrito informações, tem uma pessoa ali. E aí eu pergunto, onde é que é a sala? Eu não sei, é tu que é o aluno, tu que tem que saber. Por que ali está escrito informações, então? Claro que não são todos que fazem isso. Isso aconteceu com ele e com aquela pessoa naquele momento. Né? Ou então, eu cheguei, a sala estava cheia, tinha muito barulho, eu tive que sair. E aí, quando eu fui entrar, não tinha onde sentar, a não ser lá atrás. Eu não consegui ficar. Ele não ele coloca todos nós no bolso, mas ele não conseguiu pensar isso na lógica dele. Porque eu disse para ele, o que tu vais fazer? Tu vais chegar cedo, entrar na sala e deixar o teu material todo em cima de uma mesa. E aí tu sai para o corredor, só entra quando o professor chegar e entrar. Ponto, resolveu. Aí ele dizia, não, é porque lá no mestrado é bem tranquilo, mas claro que o mestrado é tranquilo, são por guichês que eles ficam para fazer as experiências, então não tem mais ninguém, né? E, além de tudo, muito dos trabalhos que a gente vê, gente, assim, ó, o que eles exigem, né? Para a pessoa, por exemplo, que tem deficiência intelectual, eles querem alunos com síndrome de Down. Por quê? Porque aí as pessoas veem que tem uma deficiência e eles mostram que estão fazendo um trabalho social, entende? O que a gente tem que pensar quando isso acontece? Muitas vezes empresas contratam porque mais de 100 funcionários, tu tem que contratar funcionário com deficiência. Então, é porque é uma lei. Claro que já é muito melhor do que era antes, porque antes, praticamente, eles não assumiam um emprego de carteira assinada. Professora, Oi. desculpa que cortou um pouquinho, a senhora pode voltar? Tá, peraí. Ai, desculpa, eu esqueço e eu sou tagarela. Volto, né? Então, assim, ó, o que acontece? É que cortou um pouquinho na hora que a senhora estava falando das empresas que precisam contratar. Isso. Quando chegam a 100 funcionários, eles precisam contratar alguém da cota, né? Porque, por lei, é preciso isso. Então, isso é muito complicado também, gente, porque assim, ó, muitos nem passaram ainda por ensino técnico ou outro. Já no final do fundamental, eles são contratados. Porque qual é o tipo de atividade que é oferecido para a deficiência intelectual, aquela que tem um atraso? São atividades que são laborativas, no sentido de que padaria, né, ali fazer o pão com alguém que está do lado, empacotador, nos supermercados a gente vê os meninos que botam e tiram as coisas das prateleiras. Então, esse tipo de trabalho é destinado à deficiência intelectual. Por quê? Porque não se acredita nessas pessoas. É como se não tivesse validade, é como se o emprego fosse quase um favor, tá? E isto é muito complicado, porque culturalmente isso já vem há muito tempo, muito tempo. Tem um super aqui perto de casa, porque aí são 2, 3 quadras, quando eu vou até vou caminhando. Aí aquela coisa, aquela paranoia que todo mundo tá agora, né? Então peguei o álcool gel, tava dando banho no carrinho, tá quase lavando o carrinho para eles, né? E tinha uma moça na frente arrumando umas caixas ali nas gôndolas. E veio um rapaz com deficiência intelectual e disse para ela assim: a fulana está chamando, que é a gerente. E ela olhou e disse assim: ela que espere. Eu atrás. E ele disse: não, ela não pode esperar. Ela é tua chefe, ela precisa de ti. E ela se virou e disse para o menino, retardado. Eu disse: o que tu disse? Ela olhou para trás assim: não, ele fica incomodando. Eu digo: não, eu estava atrás de ti. Ele não estava te incomodando, ele estava te chamando porque a tua chefe está te chamando. Ele disse assim: mas a senhora não sabe, ele é um saco, ele não sabe a hora de parar. Eu digo: ele não fez nada, querida. Não, olha, a senhora não sabe. Então, eu digo: não, eu sei o que eu ouvi e vi. Então, assim, ó, tu vai lá e pede desculpa para ele, porque senão eu vou falar para ela. Aí ela me olhou e disse: tu que sabe. Ela não foi, eu fui mesmo.
Aí diz para ela, a tua funcionária chamou o rapaz de retardado, e ela me olhou assim, nisso ela já estava aqui. E eu disse assim, e a senhora sabe que isso é crime de preconceito? Que se a senhora não der um jeito nela, a senhora vai ter que responder numa delegacia? Aí até a guria meio que se assustou assim, ela ia bater boca comigo e resolveu ficar quieta. Aí eu disse, não, eu trabalho com deficiência há muito tempo e sei muito bem quando eles ofendem alguém. E ele, não. Então, a gente ainda vive isso, gente. A gente vive isso todos os dias. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode olhar para o outro lado. Então, assim, ó, esse menino não fez nada de errado. Não fez nada mesmo. Às vezes ele está até na porta ali com aquela coisinha para medir a temperatura da testa da gente, para ver se está, ele está sempre disposto ajudando. Mas as pessoas se sentem no direito, né, de ofender, de desqualificar, porque pensam que não vai acontecer nada. Uma das coisas que devia ser trabalhado na universidade, nas instituições técnicas, no ensino médio, dizer para eles, mostrar para eles que eles não sejam, na verdade, desqualificados, que eles não permitem isso, não permitam. E que a gente mostre para ele, né, sempre todos, que eles precisam aprender a se defender. Nem sempre vai dar certo, talvez, mas aos poucos as pessoas vão parar de fazer isso, né? Então, seja, eu sei, gente, que é ensino médio, é universidade, é curso técnico, né? Mas a gente precisa mostrar para eles que eles têm valor. Esses dias eu vi um filme que era um menino, um rapaz com síndrome de Down que trabalhava no supermercado. E ele organizava todas as partes de legumes e frutas e tudo, e tinha um outro menino que trabalhava no mesmo setor que ele. Então, ele arrumava praticamente tudo, enquanto o outro ficava namorando no telefone, se escondia para não trabalhar, e quando chegava o gerente, o outro dizia que ele que tinha feito. Né? E aí, então, esse rapaz com síndrome de Down, ele tinha muita vontade de ir para o destaque funcionário do mês, mas estava sempre outro como funcionário do mês, porque ele dizia que ele tinha feito o que o rapaz com síndrome de Down tinha feito. Então, isso a gente sabe que acontece, porque eles não se defendem, né? Quando eles vão se empoderando, e eu ainda acho a deficiência intelectual ainda mais difícil para aqueles que têm deficiência intelectual, claro, dependendo do nível do TEA, né? Se for um TEA muito aguçado, nem iria conseguir permanecer num espaço que tivesse muito barulho. Mas tem também autistas que são mais tranquilos, tem autistas que são bem comunicativos. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e por isso que é bacana que tenha professores especializados dentro dessas instituições, dentro das escolas, é porque a gente pode falar sobre eles e com eles, né, para que eles entendam essas coisas assim. E outra coisa, que é uma coisa é fundamental, porque não é só a aprendizagem do ler, do escrever, não é isso, gente. É deles conseguirem se posicionar. Agora mesmo, até anotei aqui a questão da leitura fácil. A leitura fácil é uma baita de uma ferramenta para trabalhar, não só com DI, mas com TEA também. Né? Ela falando, e eu já comecei a pensar nos meus lá do centro, né? Porque o que a gente fez com a nossa demanda do centro? Nós construímos um novo planejamento só para o período de pandemia, né? Focando em de que forma a gente pode atender, de que forma a gente pode orientar, né? Só para esse período, porque isso é fundamental que os professores entendam. Este período não tem como ser o mesmo planejamento. A gente tem que fazer um planejamento diferenciado. Então, no centro, a gente fez um planejamento novo para a gestão do centro e um planejamento novo para o pedagógico do centro. Né? A nossa psicóloga, a Lilian atende por vídeo as famílias, porque as famílias precisam de suporte.
né? E a gente sabe que tanto as instituições técnicas, os IFES, as universidades, têm esses profissionais lá dentro, né? Então, é importante que a gente consiga com que eles também sejam atendidos, que as angústias deles sejam ouvidas, né? E eles sejam acompanhados, isso é fundamental. Porque isso, quando eles forem para o mercado de trabalho, e é isso que eu ia dizer, ele tem que ser apresentado, mesmo que seja um estágio, né? Alguém da instituição vai lá e vai dizer, olha, eu vou te falar um pouquinho dele, né? Aonde que tu pode encaixar ele melhor, mas tem que orientar, gente, tem que orientar. Imagina um autista super sensorial ser largado num espaço barulhento. Claro que não tem como ficar. Se a gente não adequar os espaços, porque a gente tem que dizer, ele que tem que se adequar, ele que tem que se adequar. Não, gente. Eles têm essa dificuldade. A gente pode, aos poucos, amenizando ela. Então, isso é muito importante, né? O que é que a gente precisa saber? Promover autonomia. Né? Então, se a gente conseguir promover uma maior autonomia, tem alguns deles que vão desenvolver mais, outros vão ter maior dificuldade, mas a gente não pode desistir, né? Então, a gente vai tentando recursos, estratégias, o que é que ele precisa para aprender melhor? O que é que ele precisa para compreender, né? E fazer isso com respeito, fazer isso com cuidado, né? Dizendo para ele, mostrando que ele pode e que ele consegue. Né? Não permitir dentro da universidade, dentro do IFE, dentro de qualquer instituição de ensino, que os colegas façam piadas e deem risada. Se for preciso, a gente entra dentro da sala, a gente conversa. Vai ter professor que vai dizer, eu não sei trabalhar, né, com pessoa com deficiência, vai. Eu me lembro, quando eu estava no NAI, agora outra pessoa está fazendo a minha função, mas tinha vezes, porque lá a gente tem um documento orientador, o IFE eu não sei como funciona, mas lá a gente tem, eu ainda digo tem, porque eu continuo, mas, e ali a gente mandava o documento orientador para o colegiado. No colegiado, se eles não concordavam, eles vinham comigo, um documento orientador junto, para me perguntar item por item, porque a gente botava isso para todas as professoras especialistas, né? Item por item. Por que tu botou isso aqui? Né? E aos poucos a gente vai conseguindo, sim, né? A gente tem que comprar isso. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer para conhecer o nosso aluno é uma avaliação. Né? Bom, mas Débora, ele já passou por tudo e agora está aqui, não tem problema. Uma avaliação em que leve em conta também o contexto onde ele está inserido. O tempo passou, quando é que foi feita a última avaliação? Né? Quais são as dificuldades que ele tem? Né? Então, realizar a avaliação é fundamental, não interessa a idade do indivíduo, ele está entrando num outro contexto. E ele muito muda de ambiente para ambiente, né? Então, a gente precisa ter uma avaliação, saber como é que ele está. Bom, ele tem dificuldade de leitura, de escrita. Ah, mas escreve com muitos erros ortográficos. O foco de atenção dele é mínimo, logo ele muda, porque pensando em algumas características, como, por exemplo, o foco de atenção, né? A interpretação, comunicação, elas estão presentes tanto no autismo quanto na deficiência intelectual, em níveis diferentes. Aliás, a deficiência intelectual tem níveis muito diferentes. O autismo também, tanto que no autismo a gente diz que vai do branco ao preto e passa por todos os tons de cinza, né? Então, é importante que a gente veja isso e como que a gente vai ajudar também essa pessoa a superar isso, né? Porque alguns, gente, nem chegam na graduação. Né? Muitos acabam saindo ali num EJA e indo para o mercado de trabalho. E o que eu ia dizer lá atrás, que agora que eu me lembrei, eu tenho isso, né, vou e volto,
é o seguinte: por que que as pessoas com deficiência também não entravam no mercado de trabalho? Porque antes era assim, se tu deixasse o LOAS e fosse para o mercado de trabalho, se tu não conseguisse, tu não podia de novo ter LOAS. Então, tu perdia a única renda da família, né, do salário. E isso era muito triste. Então, os próprios pais, os próprios parentes que moravam junto diziam para a pessoa com deficiência, ela queria ir, ela queria se sentir capaz, ela queria ter, né, ir para o mercado de trabalho e tudo isso. Mas acabava não indo, porque a própria família dizia, não, não vai, e se tu não conseguir. Então, na verdade, assim, ó, o nosso conselho aqui de Pelotas lutou muito por isso, né? Para que eles pudessem ir para o mercado de trabalho com carteira assinada, e se não desse certo, eles pudessem retornar para o LOAS, porque o governo dizia o seguinte, se ele foi para o mercado de trabalho, é porque ele tem condições de trabalhar, ele não precisa do benefício. Mas aí o conselho lutou muito, porque, na verdade, ele experimentou, né? Então, gente, assim, ó, pensando nas dificuldades de comunicação, na questão da acessibilidade visual, de conseguir entender onde está, para onde vai, muitos têm dificuldade de fala, a gente sabe, associada junto, né? Então, e outra coisa, não esquecer nunca que mesmo sendo autista, ou tendo a deficiência intelectual, cada um é um. Então, não padronizar e achar, não, ele tem deficiência intelectual, então tem que fazer isso. Não sei se tem que fazer isso, por isso da avaliação, né? Por isso traçar um perfil desse aluno, porque muitas vezes o que dá certo para um não dá certo para outro. A gente tem aqueles que foram diagnosticados pequenos e que já têm terapia, já passaram por intervenções, e a gente tem aqueles que a gente faz o diagnóstico lá adultos, já, quando entram. Né? Vários conosco lá foram assim. Então, é isso, é dizer que acreditem nesses alunos, não desistam deles, né? E ajudem eles quando forem para o mercado de trabalho, para que eles consigam vencer essas dificuldades, tá? E eles vencem, gente, eles conseguem, a gente tem que parar com essa mania que as pessoas trazem, preconceituosa, de achar que eles não vão conseguir. Eles vão conseguir. Né? Como eu sou desde a época dos dinossauros, muitos anos acompanhando, né? E eu posso dizer para vocês que eles conseguem sim, porque nós temos excelentes profissionais espalhados por aí. Não vou dizer o nome, né, porque não pedi permissão para elas, mas tem muitos profissionais que estão atendendo de graça, quem não pode pagar. Assim como tem aqueles que utilizam deles, né, para tanta coisa ruim, a gente tem pessoas incríveis que atendem eles sem cobrar um centavo e acompanham. Então, eu acredito muito. E acho que a gente precisa disseminar isso por aí. Entende? Isso que eu vivi ali a semana passada, e que a guria deve ter dito, o que aquela mulher tinha que estar atrás de mim, né? Me fez pensar muito em quantas coisas eles passam, né, durante o dia, e que a gente nem imagina, porque eles não se defendem e não contam para ninguém, né? Então, acho que é isso que eu tenho a dizer, espero, né, de alguma forma ter contribuído, e dizer que nós temos, vocês imaginam que quase 25% da população no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, tudo, que varia um pouquinho ali, né, tem algum tipo de deficiência. Né? E quando alguém maltratar alguém com deficiência, pensa, né, e se um dia eu tiver alguém, né, um neto, um sobrinho, ou qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que pensar nisso e ajudar, porque eles têm capacidade e têm condições. Claro que em níveis diferentes, isso é certo, mas eles têm capacidade e têm condições. Então, né, vamos ajudar, vamos lutar por mudanças, vamos querer um lugar
que seja melhor para todos, né? Ser diferente é normal, né? A diferença faz parte, é inerente ao ser humano. É isso, então. Muito bem. A Renata já me apresentou no início das atividades dessa noite. Eu sou Suzana Trevisan. Meu sinal é este. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos pelo ombro, liso, olhos castanhos, e eu uso aparelhos nos dentes. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu vou usar um material para poder guiar minha fala. Então, eu gostaria de agradecer o convite por poder compartilhar uma atividade educativa que foi proposta para as pessoas com transtorno do espectro autista no nosso campus. Essa atividade foi intitulada Diário da Quarentena. Então, o que foi o Diário da Quarentena? Acho que a primeira coisa que é importante falar é que essa atividade não é uma criação intelectual minha, mas ajudando o meu filho nas atividades da aula, que está no 3º ano do ensino fundamental, eu percebi uma proposta que se chamava Diário da Quarentena, bastante diferente dessa que eu vou apresentar para vocês, mas achei interessante essa questão de colocar-se no lugar de pensar sobre tantas coisas que mudaram nesse período devido ao Covid, né? Então, o Diário da Quarentena foi uma proposta de atividade facultativa. Por que facultativa? O nosso calendário está suspenso e, neste tempo, nós fomos, então, incentivados a enviar atividades facultativas para os nossos estudantes, para que eles pudessem ter algum material educativo neste período. Então, o propósito do Diário da Quarentena são 3. O primeiro era oferecer informações sobre o Covid-19, considerando as características do público-alvo. O segundo era ofertar estímulo à leitura e escrita durante o período de suspensão das aulas. E terceiro, contribuir para o bem-estar emocional de jovens com transtorno do espectro autista. Bom, antes de eu mostrar para vocês, tem algumas considerações gerais, mas que eu entendo que elas sejam relevantes e importantes sobre essa iniciativa. A primeira delas é que ela pretende ser acessível, no sentido de que, como a professora acabava de falar, né, a gente tem algumas particularidades muito semelhantes daqueles que têm deficiência intelectual, mas também foi uma atividade que pode ser interessante para outras pessoas, por exemplo, neurotípicas, né, que não têm transtorno do espectro autista. Ela pode ser acessível, por exemplo, para uma pessoa surda que domine a língua portuguesa, e aí, nesse sentido, as imagens que a gente usou também podem auxiliar na compreensão. Também vale destacar, como a Vanessa falou na fala dela, a gente tem um diálogo muito interessante. Então, quando nasceu essa iniciativa de criarmos um Diário da Quarentena, pensando em algumas características específicas das pessoas autistas, a Vanessa também se propôs a criar um Diário da Quarentena para as pessoas com deficiência intelectual. Mas as duas iniciativas, elas levavam em consideração as características frequentes dos sujeitos, né, no meu caso, no material que eu estou apresentando para vocês agora, em relação às características do TEA, e no caso da Vanessa, as características da deficiência intelectual, mas principalmente as características específicas dos meus estudantes, daquelas duas pessoas que eu estava pensando e que eu conhecia muito bem
as realidades, porque, afinal de contas, já tinham sido meus estudantes. Então, foi disponibilizada também para os docentes do campus, quando nós fizemos uma reunião tratando sobre as atividades que nós encaminharíamos para as pessoas com deficiência, e também foi divulgado no grupo dos coordenadores do NAPNE do IFSU. Bom, então a proposta foi construída em 3 etapas, vamos dizer assim. A primeira delas se caracteriza por ser um material de sensibilização à temática e também informações sobre o Covid-19. A segunda etapa seria a efetivação do diário pessoal, e a terceira são as ações que nasceram a partir da leitura dos relatos. Eu fiz a leitura daqueles relatos, e aí comecei a pensar em possibilidades para continuar a oferta de atividades educativas. Esse terceiro bloco, ele está em processo e é atualmente onde nós nos encontramos. Muito bem. Sobre a etapa 1, o material de sensibilização à temática e informação sobre o Covid-19. Então, eu fui fazendo prints do material que eles receberam. Alguns receberam o material por e-mail, outros receberam o material impresso, porque algumas famílias foram até o campus receber a doação de cestas básicas. Então, no caso da família não ter acesso à internet, foi entregue. Graficamente, o Diário da Quarentena está organizado da seguinte maneira: os títulos estão escritos em verde, os títulos e os subtítulos com uma letra que parece uma letra cursiva. Então, lá em cima está escrito Diário da Quarentena, e as subseções seguem, então. A primeira subseção era Quem Sou Eu?, que tinha o intuito de fazer uma apresentação pessoal, para que a pessoa pudesse colocar o seu nome, a idade, onde mora, e havia algumas perguntas nesse sentido para que eles pudessem ir escrevendo. Depois, a segunda subseção se chamava Um Pouco Sobre Mim. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de perguntas que tinha nessa subseção. Então, a primeira delas é quem faz parte da sua família, depois se eles têm o hábito de conversar, com quem você conversa, sobre quais assuntos, para que a gente pudesse chegar, então, na última pergunta, e aqui eu sinalizo, então, que ali no material, quando tiver aquele símbolo ali de um alto-falante, é para chamar a atenção do público. A última pergunta era: você consegue falar sobre os seus sentimentos? Alegrias, tristezas, medos, nojo, raiva, etc. Então, depois que eles pudessem, então, refletir sobre isso, viria a próxima subseção, que se chamava Minha Vida Mudou Recentemente. Então, um texto seguia. A atual situação provocada pela doença Covid-19 é bastante diferente. Por isso, é importante que todas as pessoas tenham informações sobre a doença, prevenção e cuidados com a higiene. Para começar, gostaríamos de saber o quanto você sabe sobre essa situação. Por isso, registre as suas ideias. Aqui, então, eu chamo a atenção para o fato de que a gente quis valorizar também o conhecimento que eles trazem sobre a doença, perguntar, então, também havia uma pergunta que questionava qual era a fonte desse conhecimento, se eles achavam que essa fonte era confiável ou que não era confiável, que outras fontes, né, que poderiam dar suporte a isso, para então nós evoluirmos para a próxima sessão que se chamava Informações Oficiais sobre Covid-19. Nessa subseção, tinha um texto esclarecedor que dizia o seguinte: em tempos de internet e muitas informações, fica difícil saber quais delas são verdadeiras. Por isso, preparamos algumas dicas
para que você possa consultar e confiar. As informações contidas nesse documento foram extraídas de um documento criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O texto completo está disponível e tinha, então, o link, caso eles quisessem consultar o documento na íntegra. A partir de agora, então, eu quis ilustrar para vocês como era o documento original e como foi adaptado para esse diário da quarentena. Em cima, na parte de cima da linha verde, vocês encontram o material oficial do Ministério dos Direitos Humanos. Então, ele tinha uma imagem de um celular, dentre outras, né? Eu escolhi só uma. A imagem de um celular e ao lado tinha um texto: celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados, se estiverem contaminados. E a gente julgou que esse texto não era suficientemente claro para uma compreensão na íntegra. Então, a gente optou por reescrever da seguinte maneira: você pode adoecer se, né, para deixar claro que é uma condição que pode acontecer, e se você tocar em algum objeto, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados, que foi utilizado por uma pessoa doente e que não tenha sido higienizado. Então, nós entendemos que o texto ficou mais claro e sem... nós conseguimos excluir possibilidades de dupla interpretação. Eu também chamo atenção ali, ao lado da imagem, para o fato de que nós mantivemos o uso da imagem, porque, com certeza, ele deve qualificar o entendimento sobre o texto. Eu trago também mais um exemplo. Agora, à esquerda, vocês percebem o material que é o original, vamos dizer, escrito pelo Ministério, e à direita, o material do Diário da Quarentena. À esquerda, nós temos quais são os sintomas, e aí duas imagens que representam febre, tosse, e as palavras estão escritas numa fonte bastante pequena, e à direita, como ficou no material do Diário da Quarentena. Como saber se eu estou doente? Quais são os sintomas? Nós optamos por criar um texto explicativo antes de falar os sintomas mais comuns. O texto diz o seguinte: somente profissionais da saúde podem dar o diagnóstico da Covid-19. Portanto, se você tiver esses sintomas, converse com os seus familiares e procure atendimento médico. Como a Covid-19 é uma doença muito nova, os cientistas ainda estão descobrindo informações. Entretanto, alguns sintomas são característicos. Aqui eu paro, então, nós escrevemos depois febre, tosse, dificuldade de respirar, numa fonte maior. Eu chamo a atenção ali onde está o ícone para duas coisas. A primeira é que, bem como a Vanessa falou, a extensão do texto, quando a gente fala num conceito de leitura fácil, um entendimento generalizado seria de que quanto mais curto, mais claro, né? Mas nem sempre isso é verdade, como muitas coisas na vida. Então, nós optamos por fazer um texto que acabou sendo um pouco mais longo, que não tinha no texto original, mas então nós usamos a estratégia do destaque em negrito daquilo que a gente pensava ser o mais importante. Então, ficou em negrito a frase: somente profissionais da saúde podem dar o diagnóstico. Se você tiver esses sintomas, converse com seus familiares e procure atendimento médico. Seguindo, então, havia também uma seção que se chama Como você está se sentindo? Então, nesta seção, nós questionávamos quais foram as mudanças na sua rotina nesse período de isolamento social, como você se sente em relação a essas mudanças, e lá pelas tantas tinha uma pergunta que dizia: há alguma atividade que você fazia antes do isolamento social e que não é mais possível realizar?
qual é a atividade? Como você se sente em relação a isso? E foi bastante interessante a gente perceber, eu li, né, os diários, e todos eles, com certeza, mencionaram que eles costumavam ir ao IFSU e que agora eles não podem mais. Mas a maioria dizia que estava normal em relação a isso. Por fim, então, neste primeiro módulo, antes de perguntar as perspectivas futuras, eu pedi que eles criassem uma agenda de atividades diárias para que eles pudessem visualizar aquilo que eles faziam no dia a dia nesta nova rotina. E aí eu recebi as agendas e percebi que a rotina deles era quase que ficar só na frente do computador, jogando jogos online, vendo vídeos no YouTube ou em alguma plataforma de streaming. E aí também foi interessante porque eu pude conversar com eles, assim, bom, e quando é que tu faz alguma atividade física, mesmo que dentro de casa, será que seria bacana fazer uma atividade física? Quando é que tu conversa com as pessoas que moram contigo? Enfim, e a gente pôde discutir, né, qual é o horário que tu tem para fazer uma leitura, por exemplo, estudar um pouco, fazer as tarefas que tu está recebendo. Então, a gente pôde discutir sobre a organização da agenda. Essa última sessão, então, que se intitula E Depois que Tudo Isso Passar, incentivava que eles fizessem, então, uma lista de pelo menos 5 atividades que gostariam de realizar depois do final do isolamento social. Felizmente, todos eles também disseram que uma das primeiras coisas que eles gostariam de fazer era voltar ao convívio e voltar a frequentar a escola. Muito bem. Feito isso, nós passamos então para a etapa 2, porque até agora eles estavam fazendo uma escrita bastante guiada, quase que como se fosse um questionário, porque eu propunha algumas perguntas e eles respondiam, outra pergunta e resposta. Agora, então, a gente tinha a proposta de efetivar a escrita do diário. Como é que isso aconteceu? Eu peguei o celular e gravei pequenos vídeos assim, falando: olá, tudo bem? Como é que você está? Eu li o teu texto sobre o diário, chamou atenção sobre isso, isso e aquilo, e agora a gente vai efetivar a escrita de um diário. E nessa proposta, então, eu dei a eles a liberdade de escolha da ferramenta que eles queriam utilizar para fazer o registro. Ou registrariam à mão, né, com lápis e um papel, ou fariam isso, então, numa plataforma, ou, sei lá, num programa de edição de texto, ou ainda, se quisessem, se sentissem confortáveis, gravar um vídeo ou gravar um áudio todo final do dia. E então eles tinham que fazer isso durante 7 dias. No final do 7º dia, eles iam visitar qual dos 7 relatos que seria mais interessante enviar para mim, ou aquele que eles achariam, né, julgariam que não teria problema nenhum eu ver das suas particularidades, e me enviasse. Bom, daí, então, eu trago reflexões e o feedback dessas atividades para compartilhar com vocês. A primeira que eu ressalto é que houve uma boa aceitação do material da etapa 1, eles fizeram uma avaliação positiva, disseram que eles tinham aprendido informações relevantes, algumas que eles não conheciam, que foi bom fazer essa reflexão, enfim, então a avaliação foi bastante positiva. Em relação à etapa 2, que era uma escrita menos guiada, houve, então, uma dificuldade de adotar a iniciativa como uma atividade permanente. Muitas vezes, alguns me mandavam, assim, todos os dias, eles acabavam me mandando,
e uma descrição bastante breve, assim, eu acordei e comi alguma coisa, isso e aquilo, depois eu fiz isso e deu, né? Então, foi um pouco mais difícil trabalhar com a escrita nesse momento não tão guiado. E também chamou bastante a minha atenção para o fato de que há pouca interação com a família e raros contatos com a comunidade escolar, né, com os colegas e outros professores. Então, nós partimos para a etapa 3, que são as ações que nasceram a partir, então, dessas leituras, ou a partir do momento que eu ouvi os áudios e o vídeo que recebi. Está em processo. Mas eu já posso adiantar para vocês que eu ofereci, na semana passada, a ideia de fazer uma receita no ambiente familiar. Aleguei para eles que é importante a gente saber cozinhar para ter um pouco de autonomia, que seria bacana também um momento de interação com alguma pessoa da família, que eles poderiam escolher. Então, eles me disseram que não tinham muita familiaridade com a cozinha, então eu disse, não, tudo bem, pode chamar alguém para ser teu ajudante. E aí construí, então, o bolo de chocolate, a receita da professora Suzana, e aí fui fazendo aqui na minha casa também, mas fui tirando fotos, né, então é importante mostrar, assim, o design bastante limpo da receita, mas é importante também ter o apoio visual. Lá pelas tantas eu não quis colocar aqui para não ter muitos slides, mas eu também mostrei obviamente, né, numa receita tem um modo de preparo, então, por exemplo, na parte que tem que separar as claras das gemas, então eu fotografei 2 potes, né, um com as claras, outro com as gemas, então bastante visual também, um recurso para facilitar a compreensão. E à direita eu coloquei a imagem do livro, que Vanessa explicou, né, do projeto, eles receberam agora, durante o período de suspensão das aulas, e essa narrativa do Guy de Maupassant é uma narrativa que tem presente a ideia de solidariedade, de empatia, né, por outros, e são temas tão urgentes, né, nesse período que a gente está vivendo. Então, os próximos passos devem ser, então, mandar alguma atividade relacionada à leitura do texto adaptado do Guy de Maupassant. Eu agradeço imensamente o espaço, espero ter colaborado um pouquinho com a discussão. Eu deixo também o meu e-mail de contato, que é Suzana, com Z, Trevisan, com S e N, de navio, @sapucaia.ifsul.edu.br. Eu estou à disposição, então, muito obrigada. Nossa, gente, quantos aprendizados, que maravilha de noite, e isso se reflete no nosso chat, que está cheio de comentários elogiosos, de trocas de experiência. A gente tem familiares, mães, pais de crianças, adolescentes com autismo, elogiando o trabalho, elogiando o comprometimento de vocês, professores agradecendo a troca, e esse curso tem sido, assim, recheado de boas experiências, mas recheado de apostas, né, e de acreditar nesses estudantes. Muitos comentaram, né, como eles têm observado esse crescimento agora de estudantes no ensino médio, e a gente tem os dados agora, e na universidade, né, ressaltando a fala da professora Débora, a gente tem os dados do censo de 2018 que mostram um aumento de 33,2% de estudantes no ensino médio. Só na educação profissional, de 718 matrículas em 2009, a gente passou para 4.758 matrículas
em 2019. Então, realmente, os alunos, né, os estudantes estão chegando nos níveis mais avançados de ensino e tem nos convocado a repensar nossas práticas. E foi uma delícia aprender e escutar vocês. Nós vamos fazer 2 blocos de perguntas. Fiquem à vontade para responder e também para trazer outros comentários que vocês observaram no chat e que eu não tenha destacado aqui, certo? Tem uma pergunta que algumas pessoas perguntaram, o Marcos perguntou sobre a referência que eu trouxe da pedagogia da negação. A minha colega Janete colocou no chat, mas ele é um volume de um fascículo do MEC que é intitulado A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar, o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual. Ele está disponível gratuito no site do MEC. Mas qualquer coisa, vocês podem mandar para o nosso e-mail, que a gente também pode auxiliar vocês a encaminhar essas referências. Então, meninas, algumas perguntas. A Elis nos perguntou que ela gostaria de saber se o transtorno do espectro autista está frequentemente associado à deficiência intelectual. A Aline, eu posso fazer um bloco, Débora, e daí depois a gente responde? Pode ser? Ou tu gostaria de responder agora? Pode. Não, pode ser. Pode ser? Daí, então, a gente já, essa pergunta, a Débora já responde para nós. A Aline perguntou como lidar com casos em que a própria família tira a autonomia da criança com um transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, né? Como é que é esse processo de aceitação familiar? Na mesma sequência, a Melina nos perguntou, né, como é que lidar com a família quando ela não aceita o diagnóstico do seu filho. O Agostinho comentou, né, todas essas dúvidas, essas inquietações, esse sentimento de medo dos docentes, né, como é que a gente pode trabalhar pedagogicamente com essa questão? O Walter Lenini fez uma questão que eu achei bem interessante, nosso colega do campus Sapiranga. Ele elogiou, né, as 3 palestrantes e ele perguntou, né, entendendo a importância da autonomia das pessoas com deficiência e o conhecimento, a importância de conhecer a lei brasileira de inclusão, seria possível a gente pensar, né, numa metodologia da leitura fácil para conscientizar sobre esses direitos? Quem sabe criar, né, um trabalho de leitura fácil com relação a esse estatuto? Eu já adorei o convite do Walter e já topo aí, meninas, se vocês quiserem trabalhar com isso. Já me candidato para auxiliar. E uma última questão que eu queria trazer para esse primeiro bloco, nós vamos fazer 2 blocos, foi da Ingrid. Porque a Ingrid, ela não fez uma pergunta, mas ela fez um comentário que eu acho que é bastante relevante. Porque ela falou sobre quanto esse projeto de leitura fácil, ele poderia ser significativo num trabalho coletivo, em conjunto, entre a professora de língua portuguesa e a professora de atendimento educacional especializado, nos chamando a atenção para uma questão que teve na fala da Débora, que é a importância do especialista de educação especial, do especialista de atendimento educacional especializado, nos espaços para esse trabalho articulado, né? Eu sou professora de atendimento educacional especializado e eu converso com os meus colegas. Eu não sei ensinar a utilização do AutoCAD, lá que é uma ferramenta que eles usam no curso de automação industrial. Mas nós trabalhamos juntos. Quando ele está auxiliando um estudante nosso com deficiência intelectual, eu fui junto no atendimento e ele ia explicando e o estudante conseguia fazer. Mas ele dizia, agora ele vai chegar na próxima aula e ele não lembra. E aí o que a gente criou? A gente criou um roteiro. Passo 1, colamos imagem, escrevemos um pequeno texto. Perfeito. Ele chega no dia da aula e estava resolvido o problema dele. Então, para mostrar um pouco essa articulação da importância, né, do especialista em educação especial e dos professores de cada disciplina de forma específica. Então, fiquem à vontade para comentar por onde vocês quiserem puxar o gancho. Se a Débora quiser começar. Posso começar. Eu queria dizer o seguinte, eu anotei aqui, né, a questão do TEA ter muitas vezes associada a questão da deficiência intelectual, né?
Tem muitos casos que tem associado, tem outros que não tem outros que é o comportamental que incomoda muito mais, porque não é a questão da deficiência intelectual associada ao autismo em alguns casos, que vai ter problema. O que tem problema para a pessoa com transtorno autista são os comportamentos. Até porque a gente sabe que uma pessoa com deficiência intelectual muitas vezes é negligenciada dentro das salas de aulas em todos os níveis. Tá? Porque se não tiver um comportamento diferente ali, nem enxergam ela, né? A gente sabe disso. Então, na verdade, tem casos que tem o DI, que são os casos mais severos juntos, com comportamentos também, aí já fica bem difícil tendo DI, mas que com estratégias aos poucos vai melhorando sim. Eu digo para vocês, nós temos 470 no centro, nenhum é igual ao outro. Nenhum igual ao outro. Todos são diferentes. Então, realmente, essa linha do espectro. E a questão, gente, que quando a gente diz a família não aceita, a família não reconhece que a criança tem o autismo, essa semana ainda, mas foi uma mãe de uma criança com síndrome de Down que postou, né, que acontece alguma coisa. Imaginem uma criança autista gritando dentro de um supermercado, se atirando no chão ou puxando a bolsa de alguém. Todo mundo para olhar, e o que as pessoas dizem? É mal educado, porque ele não é sindrômico, né? As mães de crianças com deficiência, elas super protegem, elas defendem do mundo. Né? Eu tenho um grupo de mães lá do centro que elas mesmas se titularam as tigras, né? Porque elas são super protetoras, e na verdade eu vou dizer para vocês assim, a gente tem que ter paciência, né? Ir conversando e mostrando, e aos poucos elas assumem, às vezes elas levam quase um ano para aceitar aquele diagnóstico, né? Eu tinha uma mãe, quando eu estava na sala de recursos do Assunção, que eu atendia a filhinha dela. E o mais velho tinha toda a questão, né, de usar cadeira de rodas, enfim, de ter toda uma dificuldade motora e intelectual. E a mais moça também. E a mãe não dizia, ela imita o irmão. Levou quase um ano para ela me entregar o diagnóstico. Depois que ela me entregou, ficou tudo bem tranquilo, e ela aceitou. Então, são mães que esperavam um filho perfeitinho, né? São mães que precisaram de uma curva maior para entender, uma curva maior para aceitar, né? E aí a gente tem que se colocar no lugar dessas mães, a gente tem que se colocar no lugar delas, ter paciência, ouvir, conversar. Vai levar um tempo maior, mas elas aceitam. Quando elas passam a confiar naquele profissional que trabalha, né, e começa a ver a evolução, porque eles evoluem, alguns mais, outros menos, mas todos evoluem, essa mãe passa a entender. É ter paciência. É bem isso assim, a gente se colocar no lugar daquela mãe, tentar pensar o que ela está sentindo naquele momento e ir conduzindo ela para aceitar essa situação. Quando sai do luto, quando elas saem do luto, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Vou deixar as gurias responderem. Eu gostaria de contribuir para a gente pensar também qual mãe não quer proteger o seu filho, né? Tendo ou não tendo deficiência. Então, eu penso que também me tornar mãe fez com que eu ressignificasse muitas coisas, assim, como a Débora falou, né? É colocar-se no lugar da pessoa, às vezes é primeiro acolher, ouvir a história, e depois poder criar um laço e fazer com que a família confie na gente, para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Eu gostaria de comentar sobre a questão da leitura fácil para documentos oficiais. Esses dias eu estava no site da ONU procurando sobre a questão do nada sobre nós sem nós, né, que é uma orientação da
Quer falar, Vanessa? Depois. Tá, da Organização das Nações Unidas, e em alguns documentos já havia, né, por exemplo, o documento oficial, e aí logo embaixo tinha assim, se você quer acessar o documento em leitura fácil, clique aqui. Então, alguns documentos já fazem isso, e o próprio documento que nós nos baseamos para fazer o Diário da Quarentena era um documento para ser acessível a pessoas com deficiência. E a gente trabalhou nele, né? Porque, como a Débora falou, essa coisa de achar que todos os autistas são iguais é a mesma coisa de dizer que, sei lá, todas as mulheres são iguais, ou todos os gaúchos são iguais. É só um grupo, né, que a gente denomina, que parece que tem algumas características em comum, mas nenhuma pessoa com deficiência ou sem deficiência vai ser igual, felizmente, né? Então, nesse sentido. Então, alguns documentos já existem na versão de leitura fácil. Eu vou provocar a Vanessa a falar, já que a gente está falando em leitura fácil, vou provocar a Vanessa a explicar que existem diferentes níveis de leitura fácil. Então, Vanessa, por favor, nos explique. Antes, eu só queria falar que hoje ainda eu li uma notícia de um projeto de lei. Eu não vou me lembrar dos dois autores, eu sei que uma é a Erika Kokai, e de que todos os documentos oficiais e leis fossem passados para a linguagem clara, que é o mais indicado para textos técnicos, né? Embora, assim, não exista nenhum documento, nenhum lugar que eu tenha encontrado que explique o que é a linguagem clara, ou como as pessoas podem se aperfeiçoar, conhecer a técnica, né? Isso é muito complicado. Na Lei Brasileira de Inclusão aparece 2 vezes o termo linguagem clara, quando ele está explicando os tipos de comunicação que existem e o direito de adaptação, mas também não explica como uma pessoa pode, então, tá bom, eu quero oferecer uma linguagem clara, como é que eu vou me formar nisso? Eu encontrei uma instituição privada no Rio de Janeiro que dá alguma formação para entidades governamentais, então para textos técnicos, né, de leis, mas no próprio site a pessoa fala, eu forneço cursos, mas não existe nenhum material no Brasil que ensine a trabalhar com linguagem clara. Então, tanto linguagem clara quanto leitura fácil ou qualquer técnica, elas ainda não são muito conhecidas no Brasil. Sobre a provocação da Suzana, existem vários níveis de adaptação da leitura fácil. Isso vai regular, por exemplo, o uso de linguagem simbólica. Ela pode ir aumentando de acordo com a capacidade, o desenvolvimento da leitura do aluno. E aí eu não posso deixar de falar que eu li uns comentários muito pertinentes e que eu concordo muito da Roberta. Então, assim, concordo com muitas coisas que a Roberta disse. Uma das coisas mas Vanessa, isso não vai prejudicar não vai alterar tanto o texto daquele autor a ponto de ficar descaracterizado. Isso é uma dificuldade, eu também tenho essa resistência, Débora. Eu sou professora há 15 anos, e há 1 ano eu comecei a fazer adaptação justamente por essas questões, assim. E aí, eu acho que existem vários caminhos, né? Pela questão de a gente ter vários níveis, eu posso ir trabalhando esses níveis com o aluno, a ponto que eu chegue no momento em que ele possa ler o texto original. Mas nesse curso que eu estou falando que eu trabalhei, eu tenho 1 semestre com esse aluno. Então, eu não posso me iludir que em 1 semestre ele vai se desenvolver dessa maneira, sendo que eu tenho alunos que não são alfabetizados, no ensino médio, cujas professoras no ensino fundamental fizeram um trabalho maravilhoso, porque ele tem outros conhecimentos e outras habilidades que eu sei, mas que até agora eles não se desenvolveram. E eu sou professora formada em letras. Na minha faculdade de letras nunca ninguém me falou sobre isso, né? Então, assim, também a sugestão que tu falou, olha, mas nem todos os livros infantis são de temas infantis, e tu deu a sugestão do Shel Silverstein. Foi muito oportuno, porque eu justamente trabalhei o Shel Silverstein, né, antes de começar a adaptação. Eu acho que a gente não vai trabalhar só com textos adaptados, eles precisam trabalhar textos originais.
Inclusive, se quiser, eu tenho o link do trabalho que esse aluno não alfabetizado fez, trabalhando a parte que falta. Mas se tu pegar outros temas, por exemplo, outros livros do Shel Silverstein, tipo o Leão Leocádio, são textos muito longos e muito difíceis para ele conseguir compreender e para eu conseguir trabalhar. Então, acho sim que se perde muita coisa. Eu peço desculpa que talvez a qualidade do texto que eu trouxe adaptado não era muito boa, foi a primeira experiência que a gente fez, e por isso mesmo eu resolvi transformar isso num projeto de pesquisa, porque eu quero saber se realmente isso vai trazer benefícios e se o aluno vai conseguir desenvolver habilidade de leitura com essa técnica. Então, eu sei que cada aluno é diferente, e a gente fez essas adaptações baseadas nos nossos alunos, mas também a gente achou que seria importante compartilhar, porque a gente tem tanta dificuldade de achar material. Então, assim, eu estou super aberta para sugestões. Esse projeto de pesquisa, ele foi recém-escrito, ele está aberto a participações, pessoas que quiseram participar voluntariamente. A gente está super aberto. Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas com a inclusão, mais a gente pode crescer nisso. E aí eu já vou aproveitar e responder uma pergunta que a Renata fez, que não seria muito legal a professora de português fazer esse projeto junto com a profissional de AE? É o meu sonho, só que no meu campus a gente não tem uma profissional de AE. No meu campus a gente tem uma sala de recursos, a gente tem mais de 40 alunos com deficiência intelectual. Mas a gente não consegue oferecer tudo o que a gente quer. No meu campus, os próprios professores, em outros turnos, atendem os alunos. E eu fico emocionada porque eu sei a luta que a gente tem. Cada professor está buscando dentro... Eu, como professora de português, a Suzana também, o Marcelo como professor de matemática, o Thiago como professor de matemática, está cada um buscando se especializar e estudar sobre deficiência intelectual, sobre autismo, sobre altas habilidades, mas a gente não tem um profissional assim para nos auxiliar, é o nosso sonho, a gente está buscando isso, é um direito dos nossos alunos, mas a gente não tem. Então, nós estamos totalmente abertos a parcerias e indo atrás, né, desse direito que os nossos alunos têm, e que nós, como profissionais, também temos, né, porque a gente precisa desse apoio, não nos eximindo da nossa parte, mas ter alguém que vai nos auxiliar nisso, assim, em realmente entender essas questões de inclusão que talvez a gente não consiga perceber. O que mais que eu tinha para falar? Eu anotei várias coisas, assim. Acho que uma coisa interessante também da técnica da leitura fácil é que ela não existe só para adaptar textos. Então, um autor interessado em escrever para um público maior, ele pode escrever diretamente em leitura fácil. Na Espanha, a gente tem já autores que escrevem em leitura fácil, tem inclusive uma autora com síndrome de Down que escreve em leitura fácil. Então, é muito interessante que pessoas que talvez não conseguissem escrever ou produzir de outra forma conseguem. E eu acredito também que, assim como a leitura fácil tira, talvez, o brilho, a originalidade do texto, as traduções que a gente tem também tiram, né? Eu tenho um autor, um poeta que eu gosto muito, que é o Bukowski, mas eu não leio em inglês. Se eu não tivesse a oportunidade de ler um texto traduzido, eu não conheceria a obra dele, que com certeza é melhor ainda se eu estivesse lendo diretamente em inglês, né? Mas eu acho que eu não posso fechar essa porta, entende? Eu me sinto muito desconfortável em não fazer esse esforço. Mas é como eu falei para vocês, é algo muito recente para a nossa realidade, eu digo minha, da Suzana e do campus, então nós estamos em processo de aprendizado. Quer complementar, Suzana? Daí depois a gente passa para o último bloco, mas pode complementar. Tá bom. Ou já que o projeto que a Vanessa... perguntas. Tá bom. Já que o projeto que a Vanessa mencionou, eu também... Tá me ouvindo? Sim? Me ouve? Então, já que o projeto que a Vanessa mencionou, eu também fiz parte, né? Eu acho que as explicações que ela deu foram excelentes, assim. Agora a gente acabou de escrever e submeter um artigo, tomara que seja aceite,
tomara que seja aceito, sobre essa experiência. E nos nossos encontros para a escrita, nós nos questionávamos também, né? Porque a literatura se caracteriza por ser um texto ficcional, mas também pela maneira que a linguagem trabalha. Só que nós também nos deparamos, por exemplo, com coisas reais do nosso dia a dia, que foi exatamente o que mobilizou para que a gente escrevesse o projeto de ensino para fazer a adaptação da Cartomante e do Meu Tio Júlio, assim como quando a Vanessa fez do texto do Érico Veríssimo, é porque nós nos deparávamos, por exemplo, a turma toda de uma determinada disciplina estava lendo esse texto, esses dois textos, a Cartomante e o Tio Júlio. Foi lido por toda a turma e a gente fez um seminário para discutir e como é que nós vamos trabalhar com aquela pessoa dentro da sala de aula, com 29 leem um texto e um lê outro texto, né? A gente entende que isso não é inclusão. Talvez a gente tenha violado a essência da literatura, porque realmente as metáforas, a genialidade do Machado de Assis se perdeu no texto adaptado. Mas aí vem, então, a questão. Bom, a gente vai trabalhar e vai dizer que só vale a essência do texto do Machado, e aí problema é de quem não conseguir ter acesso a esse texto, ou a gente vai dizer, bom, Machado, desculpa, não se revira lá no caixão, mas nós vamos fazer alguma coisa com o teu texto para que outras pessoas também possam ter acesso a essa narrativa. Não vai ser tão poético como a que tu fez, mas a gente está ofertando a tua narrativa para pessoas com deficiência intelectual. Então, nesse sentido, nós duas... Isso, dando acesso, né? A nossa esperança é que os nossos alunos pudessem todos ter acesso, e o mais incrível é o seguinte, que depois, quando a gente fala, então, que existe um texto adaptado, a maioria da turma quer ler também o adaptado, e aí a gente lê e eles já contribuem, professor, essa parte aqui eu não tinha entendido assim, e aí a gente problematiza também, né, que o texto literário se caracteriza por isso também, por mais que a gente tenha atenção na adaptação, às vezes tem uma interpretação diferente, enfim, é genial. Então, nesse sentido, nós fazemos a defesa das adaptações literárias. Então, meninas, que aprendizado, e eu acho que esses momentos de live é justamente para que a gente possa colocar o conhecimento na roda e ele possa avançar a partir dos questionamentos que os colegas nos trazem. Vocês já adiantaram muitas das questões que eu tinha selecionado, e que bom, eu acho que o debate foi bastante significativo. Eu tenho trabalhado com os estudantes em Camaquã com meu tio Júlio, agora na quarentena, e eles têm dado um retorno muito positivo com relação ao trabalho com esse texto, as famílias também têm relatado, e eu fico sempre me lembrando, quando a gente pensa as questões da deficiência e da adaptação, sobre todas as discussões que tiveram com relação ao modelo social da deficiência, porque esse modelo, ele começa a questionar as questões clínicas que diziam e supunham uma limitação para esses sujeitos, mas ele nasce basicamente por homens e com lesão medular. Então, eles iam lutar pela adaptação de rampas, pela adaptação de acesso, que a gente sabe que é super importante. Mas os estudos feministas, eles vão contribuir com esse debate, lembrando das pessoas com a deficiência intelectual mais severa. Então, falando, por exemplo, da importância de cuidadores e do direito e do dever do Estado de garantir cuidadores. Porque é claro que nós temos que lutar pela autonomia, mas em alguns casos de deficiência, ter autonomia significa também eu ter direito a um cuidador, porque eu vou precisar. Então, tem um texto da professora Débora Diniz, que fala sobre as contribuições do pensamento feminista para o modelo social da deficiência. E ela, a todo momento, nos traz essas questões de pensar o que é acessibilidade quando a gente pensa, por exemplo, no caso da deficiência intelectual. Pelo adiantado da hora, nós já precisamos nos encaminhar para o encerramento. Então, eu já peço desculpas que a gente não conseguiu dar conta de responder todas as perguntas do chat, mas a gente sabia que isso iria acontecer.
Então, eu peço que vocês façam, né, uma despedida, enfim, façam algumas considerações finais, e aí depois a gente encerra a atividade. Mas eu já agradeço muitíssimo, porque certamente foi uma noite de muito aprendizado. Nós, dentro do trabalho do grupo do NAPNE, acompanhamos os projetos de vocês através do Marcélio e temos uma profunda admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem no campus de Sapucaia. Foi um prazer ouvir vocês. E a Débora já esteve conosco em Camaquã ano passado, né, Débora? Então Sim. é sempre um prazer escutar ela e aprender com a experiência dela. Por favor, façam as suas considerações e as suas colocações. Fiquem bem à vontade. Se a Débora quiser começar. Posso começar, então. Agradeço muito a participação. É o que tu disseste, a gente aprende, né? Aprendemos todos. É preciso sempre ter a humildade de estar aberto a ouvir, né? De também ter humildade se alguém discordar daquilo que a gente diz, né? E eu considero isso sempre muito importante, essas trocas. A nossa democracia está sempre em risco, né? A gente avança na educação especial, daqui a pouco a gente retrocede uns passinhos, aí a gente grita, briga e vamos um pouquinho adiante. Então, acho que é isso, assim, gente, é juntar forças, né? Falar alto para que nos ouçam, né? E se apoiar. Tudo que vem para somar, que vem para que os nossos alunos consigam superar essas barreiras que eles têm na vida deles, né? Não só da questão de ter acessibilidade na atitude, de ter acessibilidade nas estratégias para aprendizagem, de ter acessibilidade, né, nas atitudes, nos espaços aonde eles vão. E tentar tirar da cabeça das pessoas que uma pessoa com deficiência intelectual é incapaz, né? E que uma pessoa com transtorno do espectro autista não vai conseguir superar as emoções que sente, e quem trabalha com autismo sabe o quanto eles sofrem quando não são aceitos, que as emoções deles são um turbilhão, né? Que muitas vezes eles nem entendem o que estão dizendo para eles, porque eles não fazem a leitura do rosto da pessoa, né, das emoções, tudo. Então, que a gente se torne, de certa forma, um instrumento para todas as deficiências, para conseguir derrubar todas essas barreiras, principalmente a do preconceito, que é uma coisa tão feia, né? Obrigada, gente, pelo convite. Quem agora? Vanessa, pode ser? Claro, então quero agradecer mais uma vez o convite, quero parabenizar todos que estão organizando, né, todos os NAPNES, eu tenho acompanhado também as outras lives, então é sempre um momento de aprendizado, e eu acho que todas as pessoas que estão acompanhando, está todo mundo com o mesmo objetivo, né, que é aprender e é realmente fazer uma educação inclusiva. Cada um vai ter uma opção de como fazer isso, são muitas maneiras, muitas metodologias. O importante é que a gente esteja aberto, eu acho, e sempre com foco naquilo que é melhor para o nosso aluno, mas de maneira nenhuma a gente quer dizer que essa é a única proposta ou é a melhor. A gente está construindo, né, tentando dar respostas para aquelas questões que nos inquietam, assim como professores. Então eu agradeço demais o convite, agradeço toda meus colegas do NAPNE do Campus Sapucaia, que eu sei que também estão acompanhando, e nós temos um núcleo muito forte, que se constrói muito, assim, né, no coletivo e nas sugestões, e um ajudando o outro, isso é muito importante. E eu queria deixar uma frase que eu vi esses dias numa live sobre deficiência intelectual, que o professor disse: até hoje, nunca se encontrou nenhum ser humano que não fosse capaz de aprender nada. E aquilo me impactou profundamente. E é isso que a gente tem que estar sempre pensando, né? Que os nossos alunos, a gente não tem condições de medir o limite de cada pessoa e nem dos nossos alunos. Então, a gente tem que fornecer, ser um caminho, né? Ser um caminho de acessibilidade e fornecer insumo para que eles possam explorar o mundo e aprender e se desenvolver. Muito obrigada. Suzana. Fazer minhas palavras da Débora e da Vanessa.
ressaltar aqui o belo trabalho da Ana Lu, da Daiane e da Cibele, que fizeram a tradução e interpretação para Libras. Dizer que a gente tem um longo caminho, parece que agora essa pandemia aflorou ainda mais desigualdades, né, neste país. Às vezes a gente pensa que parece que não vai dar conta, mas a gente não pode esquecer que é uma luta, precisamos ter força, não somos as donas da verdade de jeito nenhum, a gente está tentando fazer o nosso melhor, tentando realmente incluir, né, ou trabalhar para uma escola que seja para todos. Até muito pouco tempo atrás, nesse país, a escola não era lugar para todos. E talvez eu até me atrevo a dizer, eu sou servidora do IFSUL desde 2013, e digo que quando eu entrei também não era para todos, né? A gente tem a política de inclusão e acessibilidade, mas só efetivamente em 2018 que nós tivemos um processo seletivo que contemplou, né, políticas afirmativas. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, agradecer aos meus colegas, aos meus professores, mas especialmente às minhas alunas e aos meus alunos que me ensinam também tanto a ser professora, né, a me transformar todo dia, pensar sobre as coisas que a gente tem feito e tentar melhorar cada vez mais. Obrigada pela oportunidade, obrigada, parabéns por terem organizado essa sequência de lives também, e obrigada pelo espaço. Boa noite. Então, nós convidamos e lembramos a todos que a nossa próxima atividade vai ocorrer no dia 10 de agosto, segunda-feira, onde nós vamos discutir sobre paralisia cerebral e deficiência física. Mais uma vez, eu agradeço às professoras pelas excelentes aprendizagens, agradeço com muito carinho a equipe de intérpretes, Daiane, Cibele, Ana Lu, o trabalho de vocês é incrível, aos colegas do GT, dos NAPNES, que nós sonhamos com esse curso e ele está aí tomando vida e gerando tantas aprendizagens, então ele foi sonhado nas nossas reuniões e ele está acontecendo. A equipe técnica, a Isabel, que está no backstage, a Janete, o Marcelo, a Alexandra, todos os colegas que estão nos apoiando, né, atrás das câmeras para que possa dar certo essa atividade. A gente tem que lembrar que tem todo esse ambiente virtual aqui, mas tem muito trabalho humano para que ele possa acontecer. Sem trabalho humano não acontece essa mágica, né? Agradeço a presença de cada um e de cada uma de vocês nessa atividade e nos despedimos com um importante ensinamento do pensador Boaventura de Souza Santos, que eu acho que ele traduz um pouco do que nós discutimos hoje. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, mas lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Boa noite, um grande abraço e fiquem bem. E fiquem em casa, se puderem.